Nação Azul, iniciamos mais um programa sangueazul.com, um programa idealizado por nós torcedores para você, torcedor. Salve, salve, nação Sangue Azul! Mais um programa do sangueazul.com. Quero na ocasião mandar um abraço pro Diego do Teia Urbana, cruzeirense fanático. China Azul, eu sou o Japão e agradecendo a presença de vocês por estar nos assistindo mais um programa aí. Vamos iniciar discutindo sobre a vitória do Cruzeiro, sobre o Guarani de Divinópolis, na última rodada do Campeonato Mineiro. Uma vitória maiúscula, mais uma goleada no ano, e confirmando a gente lá praticamente no primeiro lugar, né? Mantendo aí a nossa média espetacular de 3 gols jogo. Foi um início de jogo complicado. O Cruzeiro logo no início tomou um gol, uma falha do nosso ilustre Gil, que se redimiu fazendo o gol de cabeça. Uma atuação boa, o pior mesmo foi no iníciozinho lá que o Guarani deu uma certa pressão. Fora isso, as duas defesas do Fábio só deu o Cruzeiro. O Guarani começou acelerando a partida, né? Acelerando o jogo, imprimindo o ritmo. O Cruzeiro soube administrar e, como sempre, o preparo físico do Cruzeiro é muito superior e a técnica também, né? Então o Guarani partiu para o tudo ou nada. O time do Guarani é um time bom, sabe tocar a bola. Fiquei surpreso com a colocação do Guarani, mas no início todo mundo já sabia que era jogo para goleada mesmo. O placar só não foi maior porque o Cruzeiro se preservou, como está fazendo nos últimos jogos, está administrando, focado nas duas competições. Eu acho que o Cruzeiro parou de treinar em caixa de areia. Sério, o que é isso? Caixa de areia são caixas de areias montadas pelos preparadores físicos, que o jogador tem que ficar fazendo uma série de exercícios ali, e foi questionado isso aí, porque acarretava em lesões. Eu acho que não está fazendo isso mais, mas vejo com bons olhos a preparação física do Cruzeiro, que está voando já. O Cruzeiro está muito bem, os jogadores não estão lesionando, não tem nenhum jogador no departamento médico há muito tempo, porque ele tem uma qualidade. E o Cuca, ele sabe ouvir. O Cuca, ele escuta a torcida, ele escuta a imprensa, diferente do Adilson, diferente do técnico do Atlético, que tem a opinião e tenta manter firme. Então o Cuca, ele sabe voltar atrás. E parabéns, mérito pro Cuca isso aí também. Sem dúvida. O técnico ganha jogo sim. Se ele deixa de escalar um jogador ou outro, deixa um jogador embora, talvez se ele fosse mais marrento, o Roger tinha ido embora, não tava esse time que o Cruzeiro tá e as peças na mão. Teve 2 baixas no jogo também, que foi o Thiago Ribeiro e o Gil tiveram o 3º cartão amarelo e estão fora do próximo jogo. O Thiago Ribeiro tomou um cartão amarelo bobo por causa de discussão, ele tá muito nervoso no jogo. No início ele tá muito nervoso. No início ele tava nervoso mesmo. O Cruzeiro podia tentar a formação, jogar com o Ed Carlos e com o Vitor. Acho que tá na hora de já começar a colocar o Ed Carlos já para começar a testar. Porque apesar da zaga do Cruzeiro não tá levando muitos gols, mas quando leva é gol bobo e numa semifinal, numa final, isso aí pode complicar. O gol do Elton Paulista, você gostou? A situação em relação a esse jogo foi a participação, a entrada do Ortigosa, que entrou como titular, está tendo agora aí suas chances. Eu achei que o Ortigosa mostrou que sabe jogar bola. Ele fez no início do jogo, ele fez alguns pivôs. Eu vi que ele ficou meio nervoso. Normal. Colocando ele mais jogos, ele entrando em ritmo, é um bom jogador o Ortigosa. Tem que ter mais chances, né? Tem que ter mais chances. Com o Elton Paulista indo embora agora. O Elton Paulista teve a vez dele no Cruzeiro, né? Atualmente ele não tem indo bem, eu penso assim, não tá indo bem, não tem por que ficar, né? Mesmo porque o ataque do Cruzeiro tá cheio já, né? E ele não tá demonstrando o futebol que ele tava demonstrando antes. A participação do Elton Paulista no Cruzeiro, ela teve seus bons momentos, jogou mais de 2 anos no Cruzeiro, recentemente teve várias oportunidades. Eu disse aqui no programa anterior, ele está numa péssima fase, um cai-cai, muito pesado, está querendo mostrar garra, mas não fica muito além de fazer faltas desnecessárias muitas vezes, reclamando muito, perdendo gols incríveis e fazer gols difíceis. Mas quando ele atuou com o Kleber aqui, ele teve uma boa passagem, prestou bons serviços ao Cruzeiro, mas eu penso que é o momento dele ser desligado, dando oportunidade a outros jogadores. Agora seu substituto imediato seria o Brandão, que está treinando aí
forte, pensando sobretudo na Libertadores. O Wellington Paulista, ele foi essencial para o Cruzeiro na Libertadores, né? Na Libertadores 2009, fazendo os gols ali contra o Grêmio, São Paulo, gols decisivos. Um jogador matador, mas está atravessando uma fase ruim. E ultimamente ele estava jogando mais para a torcida do que para o próprio Cruzeiro. Verdade. Enquanto o Thiago Ribeiro, quando começou no Cruzeiro, era um dos atacantes que menos faziam gols, saiu até uma lista dos piores atacantes, o Thiago Ribeiro estava nessa lista. O que ele fez? Ele correu atrás do espaço dele e respondeu com gols. Sim. O Wellington Paulista, a gente entende, ele ficou na Máfia Azul, ficou no meio da torcida. Eu, particularmente, eu agradava do Wellington Paulista. Também. No início do Cruzeiro, eu agradava o Wellington Paulista no Botafogo. Quando ele veio, eu fui um dos primeiros a vibrar. Eu gostava muito do futebol do Wellington Paulista, apesar que ele já fez gol de uma distância bem maior. Contra o América, contra o Atlético. Hoje é um programa especial, porque vamos começar a falar dos craques do passado. Mensalmente, né? Mensalmente. E especialmente hoje nós vamos falar do glorioso Dirceu Lopes. O time do Cruzeiro de 66, que foi eleito um dos melhores times, batendo, né, o Santos de Pelé. A partir disso eu acredito que aumentou muito a torcida do Cruzeiro. Nossos pais viraram cruzeirenses, foram passando de geração em geração. Então tem duas Libertadores, uma vem da época de 76, né, e a outra Libertadores de 1997, com o gol do Erivelto. Então, a torcida do Cruzeiro deve esquecer jamais os ídolos do passado. Então hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre Dirceu Lopes. Claro, se for para falar do Dirceu mesmo, teria que ser 2 horas, 3 horas de programa. Mas a gente vai falar um pouquinho do Dirceu Lopes para quem não conhece. Eu considero que essas vitórias do Cruzeiro e a conquista da Taça Brasil de 66 sobre o Santos foi um marco na história do Cruzeiro. Não é verdade? Reconhecido finalmente, bicampeão brasileiro. Taça Brasil virou Taça do Brasil hoje. Ele é bicampeão brasileiro, mais do que merecido. As 2 vitórias maiúsculas que o Cruzeiro obteve sobre o Santos, conquistando o título da Taça Brasil de 1966. O primeiro jogo da final foi aqui em BH. O Cruzeiro goleou por 6-2. Primeiro tempo 5-0. 3 gols gloriosos de Dirceu Lopes. E no segundo jogo, em São Paulo, 3-2 para o Cruzeiro, sacramentando então o título. Quando terminou aqui no Mineirão, estava 5-0 no primeiro tempo, parecia que nós estávamos sonhando. Nem mesmo nós não acreditávamos. Quando terminou o primeiro tempo, quando nós fomos para o vestiário, a própria torcida que tinha lá, 100 mil pessoas, estava tudo calado. Assim, será que estamos sonhando? Porque o Dirceu era um meia ali. No segundo jogo, né, o quadrado mágico funcionou com Pedro Paulo, Wilson Piazza, Tostão e Dirceu Lopes. O Dirceu Lopes, apesar de ser pequeno, 1,62 m, 63 m, baixinho, pequeno, mas era habilidoso, corria demais. E quando a gente vê vídeo na internet, ou até mesmo na televisão, eu arrepio. Durante essa época, né? Quem conta é os pais da gente. E hoje em dia a gente pode acessar a internet e ver à vontade, né? O quarteto mágico, você disse aí, não podia faltar o Wilson, né? Podia faltar o Wilson Piazza. Mas dizendo, difícil falar, difícil descrever Dirceu Lopes, um jogador que conduzia a bola no meio de campo em direção ao ataque, em alta velocidade, efetuando dribles desconcertantes nos adversários, assessorando bem ao ataque, tendo um chute fortíssimo de fora da área, como ele mesmo já definiu, ele é um especialista em corte. Então o seu drible, aqueles cortinhos secos dele, eram envolventes, os seus marcadores sabiam que ele ia fazer aquele drible, só que não conseguiam detê-lo. Segundo maior artilheiro também do Cruzeiro, né, Lúcio? Ele fez 220 e tantos gols, 224 Quantos gols. gols? 224 gols, 14 anos atuando pelo Cruzeiro. Ele começou com 17 anos, subiu para o Cruzeiro, para o profissional com 17 anos e jogou de 63 a 77. Foi gol do Galo, né? A estreia dele. Foi? Acho que sim. Não sei. Foi, Japão? Como as informações não eram muito divulgadas na época, hoje a gente fica buscando isso aí. Conversar Várias fontes, com os né? nossos pais, com o pessoal vendo vídeo, reportagem na televisão. Inclusive, eu acho que falta falar mais do Dirceu Lopes. Eu acho que o Dirceu Lopes ele foi mais do que o pessoal ainda fala. E também continuando falando do Dirceu Lopes aí, que ele é natural de Pedro Leopoldo, e ele é o segundo maior artilheiro do Cruzeiro
O Tostão tem 248 gols e ele tem 224. Dirceu Lopes, que num jogo em Três Corações, contra o Atlético em Três Corações, foi quase assassinado, né? Um jogador chamado Divino, ele aplicou lá uma voadora, uma tesoura voadora, deslocando o osso do quadril dele. A partir desse momento, comprometeu o seu futebol, e há notícias aí que ele tem dificuldade de andar até hoje, consequência, e ele foi submetido a 2 cirurgias por causa dessa situação. Aí ele, aquele bonito. O Dirceu Lopes, ele, depois do Cruzeiro, ele foi pro Fluminense, Sim. onde ele foi reserva do Rivelino. Foi no Uberlândia e encerrou carreira no Democrata, né? De Governador Valadares. Eleito 3 vezes consecutivas como o melhor meia do Campeonato Brasileiro, pela revista Placar. Inclusive tem uma história bem interessante. Mané Garrincha procurou o Dirceu Lopes, salvo engano, no Rio de Janeiro, para cumprimentá-lo e disse a todos: trata-se do maior jogador do mundo. Palavras de Mané Garrincha. Isso em 1970, né? 1970, todo mundo esperando o Dirceu Lopes na seleção, ele não foi convocado, uma injustiça, pelo Zagallo. Saldanha com o Dirceu Lopes jogava tranquilo. Sim. Era o preferido do João Saldanha. Nas eliminatórias. Era o preferido. Ele jogou na seleção, acho que 19 partidas só. Jogou pouco na seleção pelo futebol que ele jogava, pelo que ele representou. Pouco. Então o Dirceu Lopes ele foi injustiçado por não ter ido para a Copa de 70. Sem dúvida. Dadá Maravilha foi. O presidente do Brasil na época, o Médici, pediu o passe da Dadá Maravilha. Certo. Então o Zagallo foi obrigado a cortar alguns jogadores e não levou o Dirceu Lopes. Então a maior decepção de todos os tempos, assim como o Alex também não foi para a seleção, não foi para a Copa. Isso aí sempre teve, sempre vai ter. A desculpa do Zagallo, que foi o técnico da seleção brasileira de 70, foi que não iria levar Dirceu Lopes, pois haviam muitos jogadores na posição. Mentira. Foi determinação do presidente da República. Até entendo o caso dele, cara, descumprir essa determinação, poderia lhe custar sua posição no cargo de técnico da seleção brasileira na oportunidade. Dirceu Lopes hoje ele é secretário de esportes na cidade de Pedro Leopoldo, 50 quilômetros de Belo Horizonte. Então a gente vai até Pedro Leopoldo entregar o troféu Sangue Azul para o Dirceu Lopes. Troféu Sangue Azul. Troféu Sangue Azul, entendendo que o Dirceu Lopes ele é um jogador que ele tem o sangue azul até hoje. Então nós vamos entregar esse troféu para ele e quem sabe a gente conversar com o Dirceu. Conceder uma entrevista a gente seria fantástico. Então nós não mediremos esforços para compartilhar esse possível momento com vocês. Se você, internauta, gostou do vídeo do programa de hoje, clique aqui no gostei. E não se esqueçam de inscrever-se no nosso programa. Inscreva no nosso canal, porque só assim você fica sabendo das novidades. E lembrando o nosso Twitter, @sangueazulmg, é o e-mail, Wilson. sangueazulmg@gmail.com. E fala pra galera aí o nosso canal no YouTube. youtube.com/família Sangue Azul. Quero agradecendo nossos amigos internautas aí e mandar um abraço aí pra Rose, a Roseni lá de Venda Nova, meu amigo Rodrigo aí do Saideira aí, Saideira BH aí pra galera aí. Falou, galera, um abraço forte, em especial para o meu filho Ilcinho e meu primo André do Esplanada, pessoas que vêm acompanhando de perto aí o nosso trabalho também, e para continuar acompanhando. Mandar um alô aí para os meninos lá do pavilhão. Sobre o verdadeiro rolo compressor da América do Sul, Cruzeiro Esporte Clube. E esse ano o Cruzeiro Esporte Clube. E esse ano o Cruzeiro é tri da Libertadores. Nós já estamos afirmando aqui e o Cruzeiro vai ser tri da Libertadores. E o Wilson vai pagar a promessa se não for tri. Pagarei. Pagar não. Valeu.